Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa semana nós vamos conversar sobre esse livrinho do Thomas More chamado Utopia. Vamos conversar sobre ele porque o que aconteceu foi uma espécie de aclamação popular lá no Instagram. Vocês me pediram encarecidamente para trazer esse livro de forma disponível aqui para todo mundo, independente se você seja da Academia Bocó ou não, porque esse livro compõe o módulo 3 da Academia Bocó. Lá no módulo 3, nós estudamos as origens dos pensamentos totalitários. Inclusive, começamos estudando o nazismo e continuamos estudando este mesmo pensamento lá no arquipélago Gulag do Alexander Solzhenitsyn. Então, temos um módulo inteiro dedicado às raízes do nazismo e outro módulo inteiro dedicado às raízes do comunismo. E bem, esse livro compõe o módulo 3 exatamente porque, dentro das raízes dessas ideologias totalitárias, nós temos como pano de fundo o famoso pensamento utópico, a famosa necessidade de construirmos aqui na Terra o paraíso que nós perdemos, porque perdemos a nossa crença em Deus, perdemos a nossa identidade religiosa no século XX, então precisamos, com todas as forças, fazer isso acontecer aqui no plano terreno. Então você já imagine aí que tem muita coisa que nós precisamos conversar sobre hoje. Eu já vou adiantando que esse aqui é um vídeo que precisa de conceitos de vídeos anteriores, então à medida que eu for precisando desses conceitos, eu referencio os vídeos que esses conceitos aparecem. Então vamos lá, respira fundo, pega o seu uísque, o seu vinho, o que quer que seja, vai dar certo, sempre dá certo, né? Hoje eu tô tomando um cafezinho e bora lá. Bom, antes que a gente se atrapalhe todo e comece a falar de outras coisas que não sobre o livro do Thomas More, eu queria contar que eu cheguei no Utopia do Thomas More. Na verdade, eu cheguei quando eu era adolescente, né? Eu acho que, sim, quem quer que tenha um mínimo de estudo de ensino médio, assim, que não seja muito ruim, porque sabemos que, em média, é muito ruim, mas alguma menção à Utopia do Thomas More você deve ter escutado em alguma aula de literatura, em alguma aula de história. E inicialmente eu tinha lido esse livro, achei chatíssimo, não tinha entendido nada. Que história é essa de um cara trocando carta com um amigo? Não sabia quem era esse cara, não sabia quem era esse amigo. Por que diabos ele tá descrevendo uma vida em uma ilha imaginária? O que eu tenho a ver com isso? Isso faz menor sentido para mim. Não tinha ninguém ali para guiar a minha leitura. Deixei esse livrinho de lado ali na biblioteca da escola e segui com a minha vida de bocoió. E bom, Utopia do Thomas More retorna quando eu estou estudando este livro já multi-referenciado aqui no canal, que é o Em Busca do Paraíso Perdido, as Utopias Medievais, do Hilário Franco Júnior. Por que eu acabo multi-referenciando esse livro? Porque eu acredito que na linha de estudos que nós estamos fazendo aqui no canal, existe muito dessa necessidade de busca do paraíso perdido, existe muito de retorno a essa condição ideal do ser humano, até mesmo aquelas jornadas simbólicas envolvendo você sair do seu território conhecido, ir para o território desconhecido, algo que nós discutimos quando conversamos sobre o livro do Jordan Peterson, Mais 12 Regras para a Vida, vou deixar linkado aqui. Então acaba que, de uma forma ou de outra, nós voltamos para a discussão das utopias, nós voltamos para discutir esse mundo idealizado, essa necessidade de se construir dentro da nossa mente uma sociedade perfeita, uma sociedade ideal. Enfim, eu não conheço nenhuma literatura em português que trate isso de forma mais profunda e mais efetiva do que o Hilário Franco Júnior. E o Hilário Franco Júnior, ele nos conta que, apesar do Utopia do Thomas More ser o primeiro livro que criou a palavra utopia, utopia significa, derivado do latim, algo como um não lugar. Então o Thomas More faz isso de forma frequente. Ele dá o nome do rio, ele dá a ilha de Anidro, e isso significa não rio. Então todas as coisas que estão referenciadas aqui em utopia são coisas de fato imaginárias e elas representam um oposto, inclusive às coisas naturais, o oposto do que nós temos hoje. Então, utopia é um lugar que não existe, um lugar imaginário. Quem cunhou essa palavra foi o Thomas More, e foi a partir de então que nós usamos utopia nesse sentido geral, nesse sentido de sonho, nesse sentido de imaginário. Mas o que o Hilário Franco Júnior defende nesse livro aqui, Em Busca das Utopias Medievais, é que você criar a palavra não significa nada, que aquele conceito pode ter circulado ali durante muito tempo, como de fato circulou.
Ele acaba resgatando as origens bíblicas desse sentimento de busca do paraíso perdido. Ele resgata isso de uma forma muito interessante, ele traz aspectos da psicanálise, da psicologia também, aspectos históricos, principalmente porque ele é um historiador. E o que eu achei muito interessante foi o jogo de palavras em latim que acaba chegando até os nossos tempos modernos, porque depois que o homem sai do paraíso, depois que o homem é expulso do paraíso, isso é um rompimento muito grande, isso cria uma idealização do homem naquele paraíso, e depois de então, nós estamos vagando pelo mundo. E aí ele traz a etimologia do latim dessas palavras, e ele nos conta que vagar é a mesma coisa que errar, errare no latim, e errare é um sinônimo de pecare. Então, tá tudo junto e misturado. Essa ideia de mundo dissolvido no pecado está vinculada a essa ideia de sermos seres vagantes, que estamos procurando o nosso lugar no mundo, enfim, todas essas coisas simbólicas muito bonitas. Então, Utopia, que nós vamos conversar hoje, é uma obra específica do Thomas More, essa obra que dá o nome desse negócio gigantesco, que é a Utopia, mas que vem só para consolidar um tipo de literatura que já circulava e que também não deixou de circular durante a Idade Média. Então eu cheguei nesse livro assim, mas quem é de fato o Thomas More? Vamos contextualizar aqui um pouquinho. Thomas More, ele é um inglês, ele é um cara extremamente letrado, ele tem formação em grego, ele estudou em Oxford, aqueles típicos caras fora da curva do final da Idade Média. E ele faz parte do contexto do Renascimento, ele é considerado um humanista, ele foi um diplomata do Henrique VIII, sim, o Henrique VIII, aquele cara cheio de mulher, aquele cara que rompeu com a Igreja Católica, porque ele não aguentava mais a Catarina de Aragão, sim, para casar com a amante dele, a Ana Bolinha. Então, ele foi uma espécie de braço direito desse Henrique VIII. Na verdade, o Henrique VIII esperava que ele pudesse convencer o Papa de liberar ali o divórcio dele, só que o Thomas More sempre foi um cara muito retilíneo, ele sempre teve uma retidão de caráter, ele não achava que aquilo era uma coisa legítima, então ele não intercede junto ao Papa para promover esses objetivos aí do Henrique VIII. No fim das contas, o Henrique VIII funda a Igreja Anglicana, ele se declara o líder espiritual dessa igreja. O Papa acaba reconhecendo a hereditariedade dos filhos dele e da Ana Bolinha, só que ele foi convocado, Thomas More especificamente, a fazer uma espécie de juramento. E olha só, estamos falando ali do contexto de século XV, século XVI, certo? Só para situar aí na cabecinha de vocês. Ele foi convocado para fazer uma espécie de juramento ao novo rei, então uma espécie de juramento à Igreja Anglicana. Eram tempos difíceis. Ele se recusou a fazer esse juramento, olha só, foi preso, foi condenado à morte e foi executado pelo simples fato dele não querer romper com a Igreja Católica e com a sua fé inicial. Então, assim, apesar das teorias que ele e o Erasmo de Roterdã cunharam ali durante esse período do renascentismo, do humanismo, apesar de inclusive o Erasmo de Roterdã ser um dos grandes fundamentadores do movimento ateu, dele ser uma espécie de quase que um ateu da época, sabe? Ele era o herege do herege, ele quase que caminhava por uma espécie de não crença em Deus, de tanto que as teorias deles eram teorias diferentes. Ele ainda era um cara bastante ortodoxo, ele foi considerado um mártir pela Igreja Católica por causa dessa postura, por causa dessa negativa dele de fazer esse juramento de fidelidade. E essa é a vida do Thomas More. E assim, pensando na vida do Thomas More e pensando no estilo de narrativa que ele cria, é interessantíssimo entender as raízes do cristianismo na fundação dessas utopias. Porque assim, vamos lá, o que é utopia? Utopia é construído em forma de diálogo, então é quase que um diálogo platônico, certo? Thomas More, ele meio que copia ali os modelos de diálogo platônico. Ele tá trocando umas cartas ali com o amigo dele, que é o Erasmo de Roterdã, e fala assim, olha só, Erasmo, conheci um cara muito interessante, se chama Rafael, e ele me contou que conheceu uma ilha, e essa ilha tinha um modelo de governança completamente diferente do que nós já vimos aqui ao longo da história.
Então eu vou te relatar aqui mais ou menos o que ele me contou, e esse relato é feito em forma de diálogos. Então ele encontra esse Rafael, e a partir daí o Rafael vai contar para ele o que ele viu nessa ilha de Utopia. O Rafael, como vocês devem começar a imaginar, é um intelectual, certo? Vamos construindo aqui os nossos sedimentos aqui para construir a ideia da utopia. O Rafael é um intelectual, ele fez uma viagem ali de descobrimento, em determinado momento ele desertou do navio do Cristóvão Colombo, sabe-se lá, acho que é do Cristóvão Colombo mesmo. Ficou ali numa ilha, depois pegou uma carona com não sei quem e foi parar nessa ilha de Utopia, que ele jura de pé junto que essa ilha realmente existe e que esses costumes que ele está narrando aqui realmente funcionam. E quando o Thomas More encontra com esse Rafael, ele encontra em uma conversa meio tranquila, assim, eles estão saindo da igreja, aí eles convidam o cara para almoçar na casa dele, conversa vai, conversa vem, o Rafael vai contar, tintim por tintim, as formas de instituição que ele viu naquele lugar. Bom, antes dele entrar ali na descrição da utopia, uma das coisas que o Thomas More pergunta é: Rafael, já que você é um cara tão letrado, tão erudito, já que você conhece tanta coisa, já viu tanta coisa, você além de ser um estudioso de livros, né, você também é um cara que já é um cara experiente, então você junta a experiência à intelectualidade, então você é um filósofo completo. Por que você não serve de conselheiro de algum reino aí da Europa? Porque eu acho que os seus conselhos seriam conselhos muito válidos. E aqui o Rafael dá uma descrição clássica do que é um pensamento platônico de filosofia. Ele fala, olha, os meus conselhos seriam inúteis dentro desses sistemas pré-estabelecidos que nós temos aqui na Europa. Por exemplo, se um rei convoca ali um conselho de guerra e ele está querendo expandir as suas terras, ele está querendo conquistar outros lugares, a maior parte dos conselheiros está ali para tentar viabilizar esses planos dele em direção à guerra. Eu sou um pacifista. Eu não acredito na racionalidade da guerra. Eu acho que o cara que promove uma guerra só para conquistar mais terra é um bruto imbecil que não entende que é muito melhor você ficar na sua terra já conquistada e desenvolver melhor as instituições ali, tentar acabar com a miséria, por exemplo, e tentar, enfim, acabar com os problemas sociais que existem ali, do que sair conquistando mais terra que você nem sabe se você vai conseguir manter depois. Então, como que eu me apresento frente a esse conselho e digo, olha, eu acho que no final das contas a guerra não é o melhor lugar para você colocar o seu pezinho, não. O rei, ele já tem ali o seu viés de confirmação, ele não tá querendo, na verdade, ninguém para o aconselhar. Ele só tá querendo alguém para já dizer o que ele queria ouvir, então eu não vou servir como um bom conselheiro. E é o que ele diz, olha, Platão, inclusive, tentou servir na corte do rei Dionísio e foi vendido como escravo. Exatamente porque Platão acabou percebendo que é o próprio rei que tem que se transformar em um filósofo, que filósofos de forma aconselhando assim não funcionam muito bem. E aí o Thomas More tenta dar, assim, uma encaixadinha no discurso falando, mas você pode, dentro das possíveis possibilidades, dentro das aberturas que o rei te der, você pode ir lentamente, gradativamente, de forma prudente, olha só, e modificando as instituições de uma forma mais sólida. Você não precisa chegar com um plano 100% radical. Olha, vamos colocar isso aqui em prática e é do meu jeito ou não é. Você pode, enfim, dar bons conselhos dentro dos limites impostos pelo rei. Ele fala, desse jeito não serve para mim. Só serve se eu puder revolucionar o negócio de cima a baixo. Vocês com certeza já têm acesso a uma resenha do Public Intellectuals, do Richard Posner, de um livro onde nós conversamos sobre as influências dos intelectuais públicos na opinião pública. E aqui a gente está falando das influências dos intelectuais públicos, que esse Rafael seria uma espécie de intelectual público, na opinião dos reis. Uma das coisas que o Richard Posner diz naquele livro é que a maior parte desses intelectuais públicos pensam como o Rafael pensa. Pensa que ou eu vou colocar em prática todas as minhas ideias de um dia da noite, eu vou seguir aqui exatamente o meu preceito ético, os meus valores e tudo, e se não for assim, não serve.
E aí esses intelectuais, eles desconhecem, ou na verdade eles não querem conhecer, que a política do dia a dia não é feita assim. Que a política do dia a dia é um jogo de cintura. E olha só, desde a época medieval, nós não estamos falando de política americana, década de 90, nós não estamos falando de política brasileira de 2020. Desde a época medieval, a política é um jogo de cintura, é um traz e leva, é uma tentativa de conciliação de motivações diferentes. E o que o Posner diz é que, olha, uma parte desses intelectuais, sendo como Rafael, eles são muito mais platônicos e menos aristotélicos. Aqui está o cerne da coisa, porque lá na política do Aristóteles, Aristóteles, que foi um discípulo do Platão, ele já está propondo soluções reais para uma sociedade real. Então ele pega ali as instituições que já existem dentro de uma sociedade, faz um diagnóstico dessas instituições, diz como elas funcionam, e aqui e ali algumas coisas que podem ser melhoradas a partir do atual funcionamento daquelas instituições. Já o Platão não, ele cria uma instituição da cabeça dele ali, a ideia da república dele, como funcionaria no mundo perfeito, numa ideia utópica, essas instituições. E aqui a gente consegue ver essa diferenciação muito clara. E o cerne da fundação da utopia do Thomas More tá nessa ideia central aqui que o Rafael coloca pra gente. Ele fala, olha, de nada adianta eu dar conselhos dentro de uma corte fundada em cima de um sistema que funciona à base da propriedade privada. O problema todo, na ideia do Thomas More, é o problema da propriedade privada. Esse sistema fundamentado em pessoas podendo ter propriedades e não de uma forma comunitária, mas de uma forma individual, é a origem de todos os males. Caso eu consiga criar um sistema onde não há a propriedade privada, aí sim eu conseguir instalar o paraíso na Terra. E todas as outras instituições que o Rafael descreve aqui são simples decorrências dessa ausência da propriedade privada. Então, uma vez que a propriedade privada seja abolida, toda a propriedade existente dentro daquela ilha seja uma propriedade comunitária, as outras instituições, como por exemplo o comércio, a família, a religião e o Estado, funcionarão dentro dessa caixinha pré-concebida de uma sociedade comunitária. E aqui tem um ponto interessante, porque eles começam discutindo a ideia da utopia a partir do conceito de criminalidade. Porque esse Rafael está contando que ele já teve uma conversa ali na Europa com relação a essas formações das instituições, e o que ele viu foi que as pessoas estão ali reclamando que os roubos não param de aumentar, apesar da pena para o roubo ser pena de morte. Então a gente tem uma pena super dura por um crime relativamente que não envolve a vida, que é um crime relacionado à propriedade privada, e ali as pessoas estão sendo condenadas à pena de morte. E o Rafael já coloca desde o início a visão dele de mundo, que é o seguinte: os roubos só acontecem porque existe miséria. Então as pessoas são condicionadas a roubar porque elas não têm mais nenhuma outra opção que não seja o roubo. Pessoas racionais não escolheriam esse caminho caso tivessem caminhos alternativos. Então, para você resolver o problema da criminalidade, você precisa resolver o problema inicial da pobreza, da miséria e da exploração desses nobres parasitários de toda essa classe da aristocracia que está parasitando o trabalho alheio e, por causa desses parasitas sugando todo tipo de riqueza que existe dentro da sociedade, existem essas mazelas sociais. Aqui, a forma da natureza humana, o molde da natureza humana, é extremamente maleável, na opinião do Rafael. Então, até mesmo um grande sábio como ele, caso ele se envolvesse dentro de uma corte cheia de homens corrompidos, ele também seria facilmente corrompido por estar dentro de um sistema que o levaria a pensar assim. E é impossível, veja bem, impossível você reformar um sistema baseado em propriedade privada para que esse sistema se transforme em um sistema justo. Você poderia sim introduzir algumas reformas que aliviariam o peso desse sistema,
algumas reformas que resolveriam um pouquinho a miséria, resolveriam um pouquinho a pobreza, resolveriam por consequência um pouco a criminalidade, mas no fundo, o sistema permaneceria sendo injusto porque, novamente, é um sistema baseado ali em trocas monetárias e, consequentemente, certo nível de injustiça permaneceria existindo ad eterno, então não tem por que você promover essas reformas, sendo que necessariamente você precisa revolucionar o sistema de forma radical e completa. E aqui tem um negócio muito interessante, gente, porque um dos questionamentos que o Thomas More faz para o Rafael é com relação ao sistema de incentivos. Então, qual que seria um incentivo dentro de uma sociedade onde não existe propriedade privada, onde não existe o sistema de preços para repassar a informação? Como que essa sociedade funcionaria? Sendo que a tendência do homem é sempre se escorar no trabalho alheio e tudo. Nas palavras aqui do personagem, olha só. Simplesmente não é possível viver com comodidade onde todas as coisas são comunais. Como pode haver um suprimento adequado de bens se qualquer um pode se furtar ao trabalho, visto que não é motivado pelo ganho, e se torna indolente contando com os esforços alheios? Então, quando alguém for movido pela necessidade e ninguém tiver qualquer pretensão legítima ao que pôde juntar, o que pode resultar disso senão incessante violência e sedição? E ainda mais tendo-se abandonada a autoridade e o respeito pelos magistrados, pois não consigo ver como seriam mantidos entre os homens que não reconhecem nenhuma distinção. O que vocês acham que o Rafael responde? Será que o Rafael responde resolvendo esse problema de incentivos dentro de uma sociedade onde não existe propriedade privada? É claro que não. O Rafael se furta a responder essa resposta e ele muda o assunto dizendo que eu entendo que você seja um cético com relação ao funcionamento dessa sociedade, mas eu te garanto, funciona porque eu vi funcionar lá na Ilha da Utopia. E se funciona lá, poderia muito bem funcionar aqui, por que não? Ou seja, o Rafael parte do pressuposto que dentro desse sistema coletivo, a natureza humana mudaria, a personalidade humana mudaria. Que o homem, ele só é um cara que se furta ao trabalho, ele é um cara que gosta de se escorar no trabalho alheio, exatamente porque ele está inserido dentro desse sistema cuja base é a propriedade privada. Caso ele estivesse inserido dentro desse sistema comunitário, eles se veriam em uma espécie de uma grande família e aí ele não teria essa predisposição a furtar, a fazer corpo mole e tudo. Ou seja, o sistema consegue mudar radicalmente a natureza humana, naquele conceito ali de natureza como sendo extremamente moldável pelo ambiente na qual ela se encontra. E é a partir daí, é a partir do livro 2, que o Rafael começa a descrever as instituições da utopia. Bom, primeiro a gente precisa entender um negócio. Utopia fica numa ilha. Esse conceito de ilha já é um conceito simbólico muito forte, porque a primeira coisa que o Rafael conta é que o Topos, o fundador inicial de Utopia, ele fundou essa ilha de uma forma literal, porque não era uma ilha, era uma espécie de terra anexada ao continente, e ele juntou um monte de trabalhadores que foram cavando ali de forma ao mar entrar ali e separar a ilha do resto do continente. Então, essa própria potencialidade humana de transformação radical da natureza tem a ver não só com a natureza interna do homem, mas com a natureza externa. Então, a ilha é fundada a partir desses esforços inimagináveis humanos que conseguem transformar a natureza em uma coisa completamente nova. Bom, o conceito de ilha, simbolicamente falando, é uma terra misturada ali no ar. Olha só, uma terra que está cercada por mar representa de forma muito forte algo sólido no meio de algo completamente instável. Nós vamos falar um pouco mais da simbologia da água, da ilha, quando a gente conversar sobre o Moby Dick, que é a nossa leitura conjunta lá da academia. Mas já coloque aí na sua cabeça que existe uma carga muito importante nas ilhas utópicas. Inclusive, elas se repetem ao longo aqui da historiografia medieval de forma recorrente. Sempre tem ali a ideia de uma ilha onde não houve a queda, uma ilha onde homens e animais convivem pacificamente. É isso que o Thomas More está trazendo aqui pra gente.
E, novamente, todas as coisas nessa ilha são comunitárias e a sociedade é construída a partir daí. O mais interessante na descrição de como funciona essa ilha é que ela parece muito com a ideia de sociedade comunista ideal, inclusive no sentido marxista. Várias coisas ali se repetem em um manifesto comunista, por exemplo, e várias coisas nós conseguimos perceber serem aproveitadas pela própria Rússia soviética. Então é interessantíssimo perceber que a partir de um molde ideal de utopia, essa tentativa de construção de uma utopia física foi realmente tentada. É claro, com as consequências que nós já sabemos, porque o Rafael se furtou a responder a principal pergunta, que é: mas e aí? Sem esses incentivos, como que os homens se comportariam, certo? Sem os incentivos do preço, sem a demarcação de preço, como eu vou saber o que produzir, o que deixar de produzir e tudo, né? Sério não, tudo funciona perfeitamente, os governadores conseguem resolver com uma burocracia limitadíssima a quantidade de coisas a produzir, nunca existe fome, eles conseguem exportar e etc, etc, etc. Todas as várias facetas de uma sociedade são descritas aqui de forma perfeita. Mas o mais interessante é perceber que na descrição dessa sociedade você fica pensando, cara, eu prefiro morar no Rio de Janeiro. Eu prefiro morar no subúrbio do Rio de Janeiro, na pior favela carioca, do que morar nesse inferno planejado que é essa ilha da utopia. Nesse inferno onde até mesmo as refeições coletivas precisam seguir determinado padrão de conduta. A refeição começa com um sermão dado pelo cara mais velho, um sermão moralista e etc. E termina de determinada forma. Tem quem se sirva primeiro, não sei o que. Enfim, eu prefiro morar na desigualdade mais ferrada, como diz a Sabina lá da Insustentável Leveza do Ser. Eu prefiro morar nesse comunismo que não deu certo do que nesse ideal comunista aqui proposto pelo Thomas More. Então eu sugiro a leitura, sim, do livrinho para vocês perceberem como que esse ideal comunista se manifesta. E olha só, isso aqui pode ser desenvolvido em um estudo muito profundo com relação às origens cristãs dessas utopias medievais, como eu já adiantei para vocês, das utopias renascentistas, né? Até porque vários dos conceitos morais que permeiam a ilha da utopia, que em tese não é cristã, são conceitos morais cristãos. É claro que o Thomas More, inserido dentro de um contexto 100% cristão, ele não conseguiria perceber isso. Mas o que eu achei mais interessante, nossa, eu achei muitas coisas interessantes nesse livro, é que dentro dessa ilha dessa utopia, uma das coisas que o More já prevê é que não pode existir liberdade de expressão. Então, quando ele fala sobre as discussões políticas, ele diz que é crime capital fomentar deliberações sobre assuntos públicos fora do Senado ou da Assembleia Popular. O objetivo por trás dessas regras, dizem eles, é impedir qualquer conspiração do governador e dos traníboros, que são uma espécie de representantes, para alterar a Constituição e oprimir o povo. Então, em nome de se proibir a alteração da Constituição, em nome da Constituição, né? Em nome do povo, do bem comum do povo, você pode restringir o discurso. Ou seja, você pode falar muita coisa, menos a base de algo republicano, a base de algo democrático, que seria você poder contestar a própria democracia. Meus amigos, tem muita coisa nesse livrinho curtinho aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, porque esse livro voltará a ser discutido. E quem sabe nós não façamos uma discussão um pouquinho mais profunda, uma discussão aos moldes do que nós fazemos lá na Academia Bocó, para a gente conseguir investigar as raízes mais destrinchadas aqui desse conceito de utopia do Thomas More. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.